Olá, amiguinhos! Sejam muito bem-vindos ao canal Sonâmbulos. Antes de começarmos, já pode ir deixando o seu like e se inscrever para receber nossos vídeos. Hoje vamos contar uma história muito importante que pouca gente conhece, a verdadeira e original história de Peter Pan. Vocês acham que sabem tudo sobre esse menino que não queria crescer? Pois ele já foi bem diferente. Acompanhe cada detalhe, porque vou contar como Peter Pan foi criado de verdade, com direito a muitas partes bem sombrias e assustadoras que depois mudaram. Já imaginou um Peter mau e sádico? Isso mesmo. Ele já foi bem mais cruel e perverso no começo. Então presta bem atenção em todos os segredos e curiosidades da origem nada inocente desse personagem que a gente só conhece na versão da Disney, toda colorida e divertida. Será uma verdadeira viagem no tempo, mas já vou avisando que no começo vai dar um pouco de medo, viu? Depois melhora, prometo. Então fica ligado. O nascimento de Peter Pan, o autor por trás do personagem. Vamos voltar à Escócia do século XIX para conhecer o pequeno James Matthew Barrie. Ele nasceu em uma família numerosa no interior escocês, sendo o nono filho de Margaret e Alexander Barrie. Desde muito cedo, James já demonstrava uma imaginação muito fértil, criando histórias e brincadeiras complexas com seus irmãos. Aos 6 anos de idade, porém, ele sofreu um grande trauma, a morte de David, seu irmão mais velho, com apenas 13 anos. Esse evento trágico abalou profundamente James e o fez refletir de forma obsessiva sobre a passagem do tempo e sobre como a infância é o grande paraíso perdido de nossas vidas. A partir daí, ele passou a idealizar em suas histórias e devaneios uma infância que nunca terminava, na qual as crianças viviam eternamente se divertindo em mundos mágicos. Essa dolorosa perda na infância de James Barrie, com certeza, foi um dos grandes catalisadores para o surgimento de Peter Pan anos mais tarde. Assim como Barrie sonhava em permanecer na inocência infantil para sempre após a morte traumática de seu irmão David, o personagem Peter Pan incorpora esse desejo de nunca amadurecer e viver em uma fabulosa terra do nunca para todo o sempre. A obsessão de Barrie pela infância inspiraria a criação de um dos personagens mais famosos da literatura anos mais tarde. As primeiras ideias: escapar da vida adulta. Nos seus primeiros livros, que não obtiveram muito sucesso, J.M. Barrie já explorava temas como a inocência e a imaginação infantil. Ele retratava crianças que preferiam viver em seus mundos de faz de conta, onde tudo era possível, do que encarar o mundo adulto, visto como cinzento e sem graça. Essas primeiras obras já continham a semente do que viria a ser Peter Pan. A ideia de que a infância era uma fase mágica da vida que deveria ser preservada a todo custo. Barrie condenava o processo de amadurecimento e via a entrada no mundo adulto como uma queda, uma perda da capacidade de sonhar e de ver a vida com encantamento. Até que em 1902, Barrie publica o livro O Pequeno Pássaro Branco, no qual pela primeira vez aparece a ideia de uma criança que não cresce, que encontra uma forma de escapar do inexorável processo de envelhecimento. Esse proto-Peter Pan ainda não tem nome ou uma personalidade totalmente definida, mas já prenuncia o personagem que alguns anos depois seria apresentado em detalhes no clássico Peter Pan e Wendy. O embrião que daria origem a um dos mais famosos meninos da ficção estava oficialmente criado por volta de 1902. Amadurecimento como condenação. Nos primeiros rascunhos e ideias para a história que se tornaria Peter Pan, J.M. Barrie retratava o processo de amadurecimento de forma muito negativa. Para Peter Pan, crescer era como receber uma espécie de condenação ou punição terrível, o fim dos dias felizes da infância. Enquanto as crianças eram retratadas como seres puros, inocentes e cheios de imaginação,
Os adultos eram vistos de forma muito crítica por Barry, como seres que haviam caído e perdido seu brilho e capacidade de sonhar. Eles eram retratados de modo bastante estereotipado, sem matizes, como caretas seres cinzentos presos a uma vida entediante. Essa visão dicotômica, que opunha a luminosidade da infância à escuridão do mundo adulto, é um tema que permeia todas as primeiras versões da história de Peter Pan. O amadurecimento não é visto como um processo natural, mas sim como uma espécie de punição terrível que torna as pessoas avarentas, cruéis e desprovidas de esperança. Peter é o menino que engana esse destino, permanecendo com seus dotes infantis inalterados para sempre. Mas ao seu redor, a maioria sucumbe à condenação de se tornar adulto. As muitas mortes de Peter. Nas primeiras versões da história escritas por J.M. Barrie, Peter Pan aparece como uma criança bastante sombria e impiedosa com seus inimigos. Nos rascunhos iniciais, Peter matava piratas e outros oponentes sem demonstrar nenhum pesar ou empatia. Havia cenas de violência gratuita, como quando Peter fazia o Capitão Gancho caminhar pela prancha em direção às focas famintas que o despedaçavam sob o olhar indiferente do menino. Ou quando Peter abandonava inimigos feridos para morrerem devorados pelos crocodilos. Suas motivações pareciam ambíguas, ora agindo por maldade, ora para defender os meninos perdidos. Essa violência extrema e essa moralidade difusa, que misturava inocência e crueldade, destoavam bastante da imagem hoje consagrada de Peter Pan como um menino levado que só queria se divertir para todo sempre na Terra do Nunca. Então, à medida que Barrie foi lapidando a história, essa escuridão inicial de Peter foi abandonada, tornando o personagem mais parecido com o herói romântico que conhecemos. Mas nos primeiros rascunhos, Peter tinha um lado sombrio e sádico, chegando a matar personagens como o próprio Gancho de formas bastante brutais. Suas mortes eram depois comemoradas com festas pelos meninos perdidos, o que causava uma certa estranheza para os leitores da época. Essas passagens polêmicas acabaram cortadas para preservar a aura mais benevolente do personagem. Peter versus o Capitão Gancho. O relacionamento entre Peter Pan e seu arqui-inimigo Capitão Gancho também era retratado de maneira bem mais sombria nos primeiros manuscritos de J.M. Barrie. Peter tinha um prazer sádico em provocar e humilhar Gancho, refletindo uma crueldade que destoava de sua imagem inicial de menino travessamente ingênuo. Por exemplo, há uma passagem cortada na qual Peter captura Gancho e o amarra no mastro do navio pirata, para depois dar um banquete para os meninos perdidos, usando a cabine do capitão como sala de jantar. Enquanto todos se fartam, Gancho tem que ficar olhando, humilhado e esfomeado. Em outras versões, Peter chega a mutilar Gancho, cortando sua mão em duelos e dando de comer AOS crocodilos. Essas situações sádicas, que quase configuravam um bullying por parte de Peter, acabaram cortadas para preservar sua imagem de criança que só queria brincar inocentemente. Gancho também foi se tornando menos sombrio, mais caricato e cômico com o passar das reescritas. No final, a relação entre os dois arqui-inimigos ficou bem mais leve e fantasiosa, baseada em trotes e travessuras ao invés da humilhação gratuita que marcava as primeiras versões. As mudanças ao longo do tempo, à medida que J.M. Barrie foi amadurecendo e refinando suas ideias em torno da história de Peter Pan, o personagem foi ganhando contornos mais suaves e benevolentes. Muitos elementos sombrios e controversos das primeiras versões acabaram eliminados, tornando Peter mais parecido com um menino levado e cheio de imaginação que conhecemos. Um bom exemplo é o Capitão Gancho. Nos rascunhos iniciais ele era um vilão temível, sádico ao extremo, que tentava realmente matar e mutilar os meninos perdidos em várias passagens.
Com o passar do tempo, Gancho se tornou muito mais um trambiqueiro quase cômico, mais preocupado em não sucumbir aos crocodilos do que uma real ameaça às crianças. Outros personagens como Sininho e os próprios Meninos Perdidos também ganharam mais nuances. De coadjuvantes quase caricatos, passaram a ter personalidades e motivações melhor exploradas por Barry conforme ele lapidava a história. Até mesmo o elemento indígena, representado pela tribo de índios, foi eliminado para não reforçar estereótipos épocas. Dessa forma, à medida que amadurecia como escritor, Barry foi polindo os contornos mais sombrios de Peter Pan, tornando a história mais universal, fantasiosa e adequada para todas as idades. O que começou quase como uma história de terror psicológico virou uma narrativa sobre a magia de nunca abandonar as alegrias da infância. De anti-herói a herói romântico. Nos primeiros rascunhos, Peter Pan possuía características de um anti-herói. Egoísta, cruel com seus inimigos, sedutor de meninas inocentes apenas para satisfazer seu ego e com uma moralidade muito ambígua. Porém, conforme Barry foi reescrevendo e lapidando a história, Peter foi se transformando. De uma figura inquietante que misturava inocência infantil com ódio pelos adultos e tendências sádicas, Peter Pan gradualmente se tornou o menino travessamente charmoso que habita o imaginário popular. Sua crueldade gratuita cedeu lugar a travessuras inofensivas. Seus discursos inflamados contra o mundo adulto viraram apenas leve contrariedade com a ideia de crescer. Essa mudança se refletiu também na relação de Peter com Wendy. Se antes ele agia como um conquistador egoísta, fascinando as meninas com seu discurso sobre a Terra do Nunca para apenas satisfazer seus caprichos, o Peter Pan da versão final se importa genuinamente com Wendy e seus irmãos, chegando a derramar lágrimas por ela. Dessa forma, à medida que amadurecia como escritor, J.M. Barrie foi polindo os aspectos mais sombrios de Peter Pan, transformando-o no romântico menino que incorpora o ideal da eterna juventude. O anti-herói ambíguo e assustador se converteu em um dos personagens mais memoráveis da literatura infanto-juvenil. Peter Pan da Disney. Quando em 1953 a Disney decidiu levar Peter Pan às telas, a história já havia sido bastante lapidada por Barrie ao longo das décadas. Praticamente todos os elementos mais sombrios e controversos tinham sido removidos. Peter já era visto de forma benevolente como um menino que se recusa a crescer. A versão da Disney realça ainda mais os elementos fantasiosos e lúdicos da história. Temos um Peter extremamente carismático e cheio de energia, sempre disposto a uma nova travessura. Vivendo em uma terra do nunca idílica, sua maior preocupação é como preencher seu dia com diversão. Não há nenhum resquício de escuridão ou crueldade no personagem. Da mesma forma, todos os personagens ganham uma pitada extra de doçura. Wendy deixa de ser uma presença um tanto passiva para se tornar uma menina sonhadora, servindo de contraponto idealista para as travessuras de Peter. Até o vilão Gancho se torna mais uma figura cômica do que ameaçadora de fato. Assim, a adaptação da Disney sintetiza o processo de enobrecimento de Peter Pan ao longo das reescritas de J.M. Barrie. O menino sombrio e inquietante se converteu em puro carisma e diversão. A Terra do Nunca nunca esteve tão mágica e convidativa. Toda a escuridão deu lugar à aventura, fantasia e um apelo sentimental sobre a importância de nunca abandonarmos de vez nossa capacidade de sonhar. Bom, chegamos ao fim. Dos traumas aos sonhos, a jornada criativa de Barrie com Peter Pan é um ótimo exemplo de como traumas pessoais podem eventualmente gerar sonhos que encantam gerações. Mas por trás da mágica, nem sempre a inocência esteve presente. Esperamos que tenham gostado desse mergulho na complexa origem de um dos personagens mais famosos do mundo. Até a próxima! Antes de encerrar, não saia do vídeo ainda.
tenho um recadinho interessante para você que gostaria de criar um canal no YouTube do jeito certo. Veja. Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube para ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh para ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso de uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou criador do Einet, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, eu aprendi de verdade, eu criei técnicas para criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo, não tem necessidade disso. E é para isso que serve o meu treinamento Viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso para criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo, tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo para bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão Saiba Mais para acessar mais informações. Não perde tempo, galera. Clica agora.